Ótima notícia! O Vasco depende apenas dos próprios resultados para chegar à Libertadores da América do próximo ano. E não me refiro somente à Copa do Brasil, mas também pelo Brasileirão, devido ao que aconteceu ontem em Mirassol. Jogo de hoje diante do São Paulo, o Vasco tem atletas pendurados, jogadores importantes. Técnico Fernando Diniz não está preocupado e já mandou recado a esses jogadores. O treinador da seleção brasileira estará presente hoje na Barreira e amanhã tem convocação. E a minha promessa tá de pé. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Quero saber o nome da sua cidade, aonde o meu vídeo está chegando. Deixa aqui nos comentários. Preste atenção. Eu criei um grupo com especialistas, é um grupo exclusivo, para levar benefícios para você. Não paga nada para entrar, não paga nada para permanecer. Se você quiser sair, também não paga nada. Quem está no grupo está recebendo, está ganhando dinheiro, dinheiro de verdade. Não tem pegadinha nenhuma, não tem sacanagem nenhuma. Especialistas estão mandando as melhores odds do mercado, as melhores oportunidades. E para você receber, basta entrar no grupo. Está no primeiro comentário fixo. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Vai lá agora, entre no grupo, basta, não paga nada e você vai ganhar dinheiro. Eu vou repetir, você vai ganhar dinheiro. Grupo exclusivo feito para levar benefícios a você que curte o meu trabalho. Hoje a Barreira vai festejar, né? Hoje tem Vasco e São Paulo, é um jogo importantíssimo porque é um confronto direto na briga pela 8ª posição no Campeonato Brasileiro, que nesse momento pertence ao Vasco. Eu quero chamar a sua atenção. Primeiro detalhe, o Vasco depende apenas dele para chegar à fase de grupos da Libertadores da América do próximo ano. Basta para isso vencer a Copa do Brasil, ganhando do Fluminense na semifinal e depois superando Cruzeiro e Corinthians. Vamos deixar a Copa do Brasil guardada, porque a definição dessa competição vai acontecer somente em dezembro, pós-Campeonato Brasileiro. Vamos para o Brasileirão? O Vasco agora depende apenas dele. O Vasco não depende de qualquer outro clube para chegar à pré-Libertadores pelo Brasileirão. Por quê? O Botafogo ontem empatou com o Mirassol. O Botafogo, ele é o 6º colocado, ele tem 48 pontos. O Fluminense é o 7º, tem 47. O Vasco tem 42, o Botafogo já jogou na rodada. O Vasco depende apenas dele para superar o Botafogo. Não para superar o Fluminense, mas para superar o Botafogo, o Vasco depende apenas dele. Por quê? Porque o Vasco tem 42. Se o Vasco vencer hoje, ele vai a 45. E depois ele encara quem? O Botafogo. E se o Vasco vencer, vai a 48, mas ganha do Botafogo no critério de desempate. Interessante a matemática do futebol, né? O Fluminense está na frente do Vasco, mas o Vasco não depende apenas dele para superar o Fluminense, porque já houve o confronto. Então o Vasco só depende dele para chegar à Libertadores da América do próximo ano pelo Brasileirão. Porque se ele superar o Botafogo, ele vai passar a ocupar a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, que já dá vaga para a Libertadores e não depende de nenhum outro clube. Basta que o Vasco vá fazendo a parte dele nessa reta final. O jogo contra o São Paulo hoje ele é fundamental por um outro aspecto. Preste atenção. Se o Vasco vencer o São Paulo hoje, o Vasco se mantém na 8ª colocação e deixa o São Paulo bem afastado. Vai abrir 4 pontos em relação ao São Paulo, que na verdade são 5, porque no critério de desempate o Vasco ganha do São Paulo, ok? Atrás do São Paulo estão Grêmio e Corinthians, que se enfrentam hoje. Então o Vasco vai abrir para Grêmio ou Corinthians 3 pontos.
que na verdade são 4, porque o Vasco também ganha de Grêmio e Corinthians no critério de desempate. Sendo que, se a partida terminar empatada, Grêmio e Corinthians, o Vasco abre uma diferença ainda maior. Então, torcedor, o Vasco se consolida na 8ª posição se vencer hoje o São Paulo. O Vasco, no mínimo, será o 8º. Sabe o que isso significa? Que ele tem 75% de chances de jogar Libertadores do próximo ano. Por quê? Porque se a Copa do Brasil virar G8, o Vasco está na Libertadores por conta de ficar na 8ª posição no Brasileiro. E por que 75% de chances? Porque os 4 semifinalistas da Copa do Brasil, apenas um não faz virar G8. Apenas um, que é o Corinthians. Então, se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores. Se o Fluminense ganha a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores. Se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores. Então, a vitória hoje diante do São Paulo, ela é fundamental. Ela vai colocar o Vasco na Libertadores do próximo ano, a não ser que aconteça o Corinthians vencer a Copa do Brasil e o Vasco não superar o Botafogo. Então, o jogo de hoje é um jogo fundamental. O Vasco não pode sair de São Januário sem os 3 pontos. Nós vamos ganhar do São Paulo hoje em São Januário. Bom, o Vasco tem jogadores pendurados, né? DVD, Nuno Moreira, Paulinho, tem ficado no banco de reservas, o PH e o Tietê. São 5 jogadores pendurados. Você está preocupado? O Fernando Diniz já passou uma mensagem muito importante para esses jogadores, para que eles não entrem em campo preocupados com o cartão amarelo, para que eles não entrem em campo com medo do cartão amarelo, ficando de fora do próximo jogo, que é contra o Botafogo. Esses atletas, eles precisam entrar em campo para jogar a partida contra o São Paulo. Pensa no Botafogo depois, o jogo é contra o São Paulo. O que isso quer dizer? Se o PH tiver que cometer uma falta para parar uma investida do adversário, que se cometa essa falta. Se o Nuno Moreira tiver que colocar a mão na bola porque oferece perigo de gol ao Vasco, que meta a mão na bola. O Fernando Diniz já passou para os jogadores. Não se preocupem com o jogo contra o Botafogo. Se preocupem com hoje, em dar a vitória ao Vasco contra o São Paulo. Cartão amarelo, esquece. É para não tomar cartão de bobeira, para evitar uma reclamação, né? Evitar um cartão bobo. Agora, se for para tomar um cartão amarelo, para evitar uma investida do adversário, é melhor tomar cartão amarelo do que tomar gol. Então você não tem que pensar 2 vezes, né? Ah, não vou cometer a falta porque senão vou tomar um cartão amarelo, aí toma gol. Não. Então é pensar no jogo contra o São Paulo. Fernando Diniz já passou isso para os jogadores e eles estão focados em fazer o resultado hoje contra o São Paulo. Se alguém tomar cartão amarelo, beleza, cumpre suspensão contra o Botafogo. Hoje o Vasco tem um banco de reservas à altura de algumas posições no time titular para que não deixe a equipe tão carente. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.